Shalom, queridos. Ver vocês é muito bom. Não são todos que eu conheço aqui, mas de antemão eu quero glorificar o Senhor por estar presente nessa segunda-feira. Aqui já são 12h30. Deve ser de manhãzinha ainda, né? Que coisa boa. Nós vamos orar primeiro antes da gente começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que agora o teu Santo Espírito esteja coordenando, Pai, esta comunhão com os meus irmãos, essa live, e que hoje seja um dia, Pai, conforme o teu planejamento. Que minha boca seja a tua boca, Senhor, que nós sejamos instrumentos, que sejamos vasos nas tuas mãos, como um oleiro, Pai. Faça o que o Senhor permitir, Pai, que o Senhor possa nos usar, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, ser edificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gosto de não falar sozinho, viu? Vão falando aí comigo também, por favor. Senão eu me sinto só. A gente já está longe aqui em Barcelona, então quando eu escuto os irmãos falando é muito bom. Queridos, a gente já está aqui há um pouco mais de 70 dias. Chegamos em Barcelona 2 semanas após, já começou o coronavírus, já começou toda aquela questão de confinamento, quarentena. Então tudo foi cerrando, tudo foi fechando, tudo foi... cada um não podia mais sair das suas casas, as famílias já começaram a ficar em desespero, é que realmente houve um caos nesse sentido emocional. E a gente, assim, conhecia muito, né, como que funcionava o sistema europeu, e eles respeitam bastante as leis. E você olhava, até mandei alguns vídeos no Face, no Insta, que você olhava nas ruas, era um deserto, né? Como aquele filme que a gente assistiu lá, do Van Diesel, não, meu Deus. Enfim, que a pessoa sai na rua e não tem ninguém, só tem ele e o cachorro. Então, é impressionante. Will Smith, Eu Sou a Lenda. Então, foi exatamente assim que eu me senti naquele dia, quando eu olhava e não via nada. Então, no Brasil, a gente ouvia falar muito das coisas da Europa, ouvia falar como que funcionava, mas a gente nunca tinha vivido isso. E aqui a gente está vivendo o que a gente escutava no Brasil. Bom, entramos em confinamento, a gente não podia sair de casa, com 3 crianças dentro de casa, minha esposa, e aí nós ficamos a pensar, e agora, Senhor? Né? Eu já estava com um trabalho pré-arranjado aqui, então o trabalho também se fechou. A gente tinha algumas economias, né? E a família da minha esposa, minha sogra é uma bênção, né? Todo mundo fala de sogra, graças a Deus a minha sogra é uma bênção. E minha sogra começou a nos ajudar e, enfim, desde o começo, para falar a verdade. E hoje nós estamos bem instalados, estamos num apartamento central, num lugar turístico, e estamos realmente vendo a frieza da igreja aqui na Espanha, em Barcelona. Hoje nós estamos congregando na Igreja Catedral do pastor Alisson. Ele é ligado ao pastor Jackson, da Inglaterra. É uma igreja abençoadíssima, inclusive está em reforma agora. E estão começando, né, o profético, o apostólico, e bem iniciando mesmo. E como a minha família, né, minha cunhada, todos da família já faziam parte dessa igreja, nós começamos a acompanhá-los também. E para as crianças, como nós temos filhos, né, está sendo muito bom. Mas nesse tempo, o que eu estava percebendo nisso tudo, eu com minha esposa, e ouvindo algumas
palavras, né, do apóstolo Éder e as coisas assim, se encaixando e tentando entender os tempos, inclusive até na minha vida, porque aqui realmente é diferente para o imigrante. Eu comecei a entender assim que a gente está saindo, né, da peça e já entrando em Pentecostes. Só que nesse período de peça e Pentecostes é o período que o povo sai do deserto, né, a caminho da terra prometida. Então, nesse tempo, as roupas não se desgastavam, nada faltava, tinha as codornices, tinha o maná enfim, eles estavam caminhando e Deus estava provando, né, o povo dele. E antes disso acontecer, lembre-se bem que antes do anjo da morte passar, né, ele tinha as pessoas, os irmãos, os cristãos daquela época, tinham que ficar confinados dentro de casa. É muito semelhante, né, no que nós estamos passando. Então ele fala, olha, mata o cordeiro, coloca o sangue sobre os umbrais da porta, senta com a tua família, né, comam, deixa tudo pronto para que vocês possam partir. E é exatamente isso que está acontecendo, só que nesse partir, quando tudo isso acontece, que eles ficam confinados e saem, queridos, eles levam todos os despojos do Egito. A palavra de Deus fala que nem sequer uma unha ficou. Então, nós sempre ouvimos falar de transferências de riqueza, e eu estou falando aqui, quero deixar bem claro que eu não estou pregando, não estou falando sobre pregação de riqueza, falando de autoajuda, não é isso, estou falando de Bíblia, que nós temos que entender que a gente vai receber sim uma grande transferência de riqueza, porque é a palavra de Deus que está nos falando isso. É o nosso tempo, né? E a gente está vivendo esse tempo para aquele que crê. Voltando aqui, quando a gente estava em casa, a gente começou a entender isso. E é lógico, nós já tínhamos uma vida, digamos, um pouco parecida, né? A gente vivia sempre junto. Minha esposa, ela é a que cuida de nós, né? Ela não tem um trabalho secular. O trabalho dela é cuidar da gente, cuidar de mim, das minhas filhas, da casa, enfim. É uma auxiliadora idônea. E só que eu tinha meu trabalho, viajava e aquela coisa toda. E aí, voltando para Barcelona, não. Eu tive que ficar dentro de casa. Tá de boa aqui. Estamos ouvindo. Então, cortou aqui. Agora Agora, estamos ok. ouvindo. Agora estamos ouvindo. Beleza. Ficamos dentro de casa. Então, o que aconteceu? Imagina, num apartamento, digamos assim, não tão grande, né? Vivendo com tudo isso, nós começamos a buscar o Senhor. Porque a gente se viu num país imigrante, uma igreja, quando eu refiro a igreja, estou falando igreja no geral, tá, queridos? É a igreja Europa. Uma igreja fria, que você não vê o Pentecoste, você não vê aquele movimento, né, que nós estamos acostumados, como nós éramos aí no Brasil, do avivamento, da presença do Espírito Santo e aquilo tudo acontecer. Então a gente começou e voltamos a orar, voltamos a tentar entender esse tempo. E Deus foi mostrando que Ele estava trabalhando com as famílias realmente, enquadrando as famílias, né? Situações que não estavam resolvidas, ensinamento com as crianças, estudando a palavra, dedicando mais à adoração, principalmente, né, a leitura da palavra e a adoração. E o que eu deixo aqui para vocês, né, já como uma rema,
É isso que o Brasil está vivendo um tempo um pouco diferente aqui, né? O Brasil entrou em uma oração e vocês acabaram não ficando tanto em confinamento, mas eu creio que isso vai acontecer, viu, apóstolo? Que a gente vê as notícias aí que isso vai entrar em confinamento ainda, mas enfim. E aí, a rema que eu falo é oração e adoração. Começamos a orar, começamos a interceder e não se preocupar mais. O apóstolo Éder me conhece bem, eu sou uma pessoa, digamos, ansiosa, né? Mas isso é uma questão de caráter, é da minha personalidade. E eu tive que ir trabalhando muito isso, né? A Pamela, ela já é mais centrada, mais voltada assim a esperar o tempo acontecer, e a gente sempre querendo que as coisas já acontecessem rápido, e não. Vamos parar, vamos orar, vamos ouvir o Senhor e continuar. Então, o que Deus ele foi mostrando para nós, um texto que eu já quero mostrar daqui, que mexeu muito comigo, que fala sobre exatamente isso. Está lá em 1 João, ou melhor, desculpe, eu quero falar primeiro isso aqui, que está em Neemias 3. Se vocês quiserem abrir, tudo bem, mas eu vou ser bem rápido. Neemias 3, ele fala sobre quando o profeta já começa a levantar as muralhas de Jerusalém, né? E nesse Neemias 3, um estudo que nós tivemos, um estudo que só fala das pessoas, os nomes delas. Fulano de tal levantou o portão das ovelhas, o portão da ceia, o portão dos peixes, o portão velho, o portão dos fornos, enfim. Só que nessa contagem, apóstolo, eu contei 8 portões. O que me chamou a atenção é que o portão começa a construção no primeiro portão das ovelhas, aí vai seguindo todos os portões, e ele fecha o ciclo no portão das ovelhas novamente. Então, assim, a muralha é construída, né? É reconstruída, começa no portão das ovelhas. Aí eu sempre me pergunto por que começou no portão das ovelhas, né? E aí ele vem e termina no portão das ovelhas. Então, quando eu estava orando, Deus ele me mostrou exatamente isso. Filho, eu cuido das minhas ovelhas. Salmos 91, Salmos 23. Porque ele está levantando uma muralha sobre o povo dele. Entendeu? E nesse momento que ele levanta, ele deixa muito bem claro por que foi levantado essas muralhas de Jerusalém. Para o cuidado do povo, para cuidar das ovelhas, cuidar dos seus. Então, quando nós voltamos agora para o confinamento, é o que estava acontecendo no passado. O que aconteceu no passado é o que nós estamos vivendo hoje. Deus nos colocou dentro de casa para que nós pudéssemos voltar para Ele. E eu até posso falar assim que o Covid-19, para o povo de Deus, né, aqueles que realmente creem, foi uma bênção, porque trouxe o povo aos lares, trouxe o povo a reunir novamente, trouxe o povo a fazer lives, e imagina quantas pessoas estão sendo encontradas novamente, quantas famílias estão sendo restauradas através disso, né? Pais que não falavam com os filhos porque trabalhava, enfim, viajava, aquela coisa costumeira. E hoje não, hoje existe uma obrigação, né, de pais terem uma conversa com seus filhos, esposas terem uma conversa com seus maridos. Sim, pode haver um conflito, mas o povo de Deus, quando vai para a palavra, há uma restauração. Então, nisso tudo que está acontecendo, está havendo uma restauração. E é o que nós estamos vendo aqui. É o que está acontecendo aqui, né? Porque os irmãos estavam realmente dentro de casa. Eles não podiam sair.
aqui é muito firme, a polícia prende, a polícia multa se você vai para a rua. Então, o que aconteceu? Começamos a fazer isso, começamos a estudar a palavra, começamos a ouvir adorações, começamos a ouvir as lives, começamos a encher de Deus, a nos programar, a nos limpar, a ter entendimento de tempos e não deixar as emoções tomarem conta. Porque o povo de Deus, a gente não vive de emoção, a gente vive pelo Espírito. Emoção é alma. Então, para mim, isso foi muito bom. Muito bom. E eu estou contando realmente o que eu estou vivendo. Eu não posso falar para vocês o que eu não estou vivendo aqui. Exatamente hoje, nós entramos na fase 1. O que é a fase 1? É a fase onde a gente pode sair aos poucos nas ruas, já pode ir no mercado com a família, tem o tempo de voltar, se eu não me engano, até as 23 horas, todo mundo tem que estar dentro de casa, mas já há uma liberação. Então já está acontecendo isso. Então o que eu vejo? Chegando o Pentecostes, né? Já está acontecendo uma liberação. Meus queridos, se nós formos enchendo, nós estamos se enchendo, nós estamos se enchendo. Quando chega Pentecostes, o que vai acontecer? Uma explosão do Espírito Santo sobre nós. Independente de qualquer ministério, independente da onde você esteja linkado, você tem que entender isso, que é o teu coração com Deus. Se encha dele. E quando a gente começou a estudar sobre os profetas maiores ali, eu fui entender. Outro texto que eu quero que vocês leiam, vão abrir lá em Hebreus 11:33. Hebreus 11:33. Olha que interessante. Deixa eu trocar que meu livro está em espanhol aqui, peraí. Preste atenção. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso aqui é algo que vai acontecer quando a gente sair dessa quarentena, quando acabar isso. Então, quando Jesus Cristo ele fala para o seu povo que se meu povo que se chama pelo meu nome me honrar, buscar, levar os nossos caminhos, ele fala exatamente assim: eu abrirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entende? E quando a gente entende os 10 mandamentos e a lei, isso aqui é o despojo que a gente vai receber. Então, só organizando que eu primeiro li o que ia acontecer. Se a gente manter a lei dentro de casa, inculcar em nossos corações, buscar Deus realmente, verdadeiramente, sem buscar o que Ele pode nos dar, mas sim a face dele, nós vamos receber exatamente isso. A plenitude do Senhor, conforme nós lemos agora em Hebreus 11:33. Porque muitas pessoas buscam o Senhor para o que Ele pode fazer, né? Não, eu tenho que dar o meu dízimo, porque senão o mamão vai me pegar. Eu tenho que ir lá na igreja, tenho que assistir a live do apóstolo, senão o apóstolo vai ficar bravo comigo. Eu tenho que... Queridos, tem que ser feito de coração. Porque se você não vive uma verdade, o que você fala, o que você transmite, não atinge o espírito.
E hoje, eu entendo muito bem nesse país, porque eles têm um discernimento aqui bem interessante quando você está sendo verdadeiro ou não. A minha sogra, ela cuida de uma família e dentro dessa família tem uma senhora que ela tem problemas psicológicos, né? E é tão interessante como ela trata as crianças e nos trata, porque ela fala assim: és um bom homem, és um bom homem, este Tico. Aí eu pergunto, né, por que tu hablas assim? Porque eu vejo, eu miro em ti que és um bom homem. E aí, né, a gente fica conversando, né, sobre isso, e ela, com a falha dela, ela ouve, e eu era uma pessoa que não era até, ela falava, minha sogra falava assim, não queria ouvir falar de Jesus Cristo, não queria ouvir falar de nada. E hoje ela já está falando que pode ser curada. Porque todos os dias a gente está sendo profetizando, e ela está nos vendo, né? Ela vê como que é a família reunida, ela vê como que a gente ora, ela vê quando a gente senta sobre uma mesa, a gente não come se antes de orar, ela vê o tratamento com as crianças, ela vê as crianças orando, e aqui não é costumeiro fazer isso. Então, o nosso exemplo, o nosso caminhar vai mostrar para as pessoas que realmente nós somos. E a palavra de Deus fala assim: vos conhecerão conforme o amor uns para com os outros. A pessoa fala do meu tempo, viu? Pelo amor uns para com os outros. Então, a gente liberando amor e vivendo o que nós aprendemos na palavra, a gente vai conquistar. A gente vai sair daqui com os espojos. Ah, mas é riqueza. Não, queridos. Não vamos falar de dinheiro, não é riqueza, é plenitude. Porque tem muita gente rica e eu vejo aqui claramente isso. Tem gente que eu posso falar para vocês que eu não sei, não sabia o que era riqueza. Tá? Aqui a gente começa a entender um pouco o que é riqueza. Então, e pessoas assim que não são felizes. Essa família, por exemplo, é uma delas. É uma família extremamente rica, debilitada. Era uma família que 2 anos atrás não saía de casa fazia 1 ano, então imagina. Por causa das emoções feridas, elas não saíam, faziam já 1 ano, só pediam comida, não queriam sair de casa e, enfim. Minha sogra começou um trabalho, né? E hoje eles já estão andando na praia, conversando, almoçando conosco, enfim, sendo alegres, recebendo a alegria do Senhor. E o profetizar, né? Profetizar, profetizar. Nossa boca é feita para profetizar. Gênesis 1, Gênesis 2, Deus somente falou e as coisas aconteceram, né? Haja luz, como que nós fomos feitos, os peixes, as águas e tudo mais, como diz lá. Então, eu entendi que as coisas simples dão mais resultado, apóstolo. A gente não precisa fazer aquilo tudo, sabe? Chegar na casa e falar, olha, aqui tem isso, você tem aquilo ali, você tem que... Não. Queridos, sejam simples. Trabalhem com o coração. Entrem na vida das pessoas em amor, mas com exemplo, né, de vida. O que você é em Deus? Como que você vive com a tua família? É isso que eles vêm aqui. Ah, esses dias atrás, eu fui comprar, os mercados aqui estavam fechados devido à quarentena, e aqui tem muito Paquistão, né? E são muçulmanos fortes mesmo, e eles tentam te levar para a igreja, tentam te inculcar na sua cabeça de uma forma assim, espantosa. Se nós fôssemos assim, a gente já teria tomado conta da terra. Eles são muito ávidos, né, em falar
do Deus deles. E eu fui comprar água, né? Que a água aqui é vendida de garrafa de até 8 litros, é um pouco diferente do Brasil. Eu fui comprar água e a água custava 70 e poucos cêntimos. E aí eu dei €1 para ele me voltou 40 cêntimos, deu uma diferencinha, né? E aí eu saí, aí eu voltei, né? Falei, olha, tu me deu o troco errado. Ele olhou assim para mim, né? Ah, sim, vale, graças, né? Trocou assim, como é perto de casa, e o outro dia eu retornei. Mira, vou falar em português. Nunca tinha feito isso, alguém voltar para dar um troco assim. Então, um muçulmano falar para um cristão, né? E eu já comecei a falar de Jesus Cristo para ele. A gente às vezes entra numa pequena guerra, né? Porque eles acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo. Então interessante, né? Como foi um grande homem, um grande enviado, né? Foi um profeta, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, né? Isso foi a nossa conversa. Então, assim, eu falei, olha, o tempo vai nos dizer, né? Falei para ele na última conversa, o tempo vai nos dizer, né? Sobre a tua vida, sobre a minha vida. Porque religião afasta o homem, isso eu estava falando para ele. Então, você vai me conhecer e eu vou te conhecer e nós vamos ver quem realmente é o Senhor na sua vida e na minha vida. Então, é vida, sabe? Não pecar, lembrar bem dos 10 mandamentos, de Êxodo 20, Deuteronômio 6, ter uma vida simples em Deus, ou quando eu falo simples, é uma vida de intimidade com Ele. Uma vida que você escute o Espírito Santo. Chegue na sua casa, tranque sua porta, ore, converse, clame, chore, se derreta em Deus. Né? Eu costumo falar para as crianças aqui, olha, eu não quero ninguém orando. Elas ficam, o papai, eu não te entendo, né? Não quero que vocês orem. Eu quero que vocês sejam a oração. Então, há uma grande diferença nisso, que vocês sejam a oração, né? Porque quando nós somos a oração viva, a gente não precisa nós precisamos sim ter aquele momento no quarto trancado de intimidade com Deus, mas a nossa vida tem que ser uma oração constante. Eu caminhando, eu andando, eu trabalhando, eu vivendo e a gente inculcando em nossa cabeça, ligado em Jesus Cristo. Senhor, em coisa simples, Senhor, olha, eu estou aqui, que praça linda, obrigado por poder apreciar isso, mas, Senhor, eu estou vivendo dessa forma. Conversar como nós estamos conversando. Que as coisas e as portas, elas vão se abrir. E, queridos, em nome de Jesus, como profeta eu falo, creiam. Há uma grande transferência agora de plenitude. Esse é o nosso momento, chegou o nosso momento. Eu vejo porque a Europa ela está devastada nas emoções, apóstolo. Devastada. E quando alguém chega em carinho, em amor, falando em família, olha, você pode ter uma família, é incrível como que eles recebem a gente, eles escutam a gente. Porque é um povo desconfiado, infelizmente, nos anos atrás, os estrangeiros fizeram muitas coisas ruins aqui. E hoje não, hoje eles veem a tua vida, como você vive. Bom, eu gostaria de falar mais, realmente, de experiência desde quando nós chegamos, mas eu acho que em outra oportunidade, se eu posso puder, eu quero contar como foi o nosso testemunho de chegada, que é muito importante isso, viu, AP? Mas, a princípio, lembre-se bem de Neemias, né? Que um simples texto de como ele levantou as muralhas, Deus me mostrou o cuidado que ele tem com as ovelhas. O que interessava aqui para ele eram as famílias, e sempre foi isso.
O interesse de Deus é cuidar das famílias, AP. Amém? Bem, profeta, obrigado. Vamos marcar outra oportunidade. A gente está todos os dias às 6h30 até 6h30 da manhã aqui no Brasil, no horário de Mato Grosso. A gente está compartilhando, né, com um irmão, um filho na fé, compartilhando uma palavra, e tem sido um tempo muito legal. Que o Eterno te abençoe. Obrigadão mesmo. Amém. E eu creio que essa palavra é aquilo que você falou. É um tempo que o Senhor cerca as nossas vidas, está cercando as ovelhas. É um tempo de realinhamento para que haja uma expansão, né? Não há uma potência se nós não nos realinharmos primeiro, fizermos essa techuvá, essa conversão, né? Obrigadão, que o Eterno abençoe a tua casa, que o Eterno abençoe a tua família. Dá um grande abraço aí para a profeta Pâmela, Obrigado, AP. criança. Deus abençoe. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia para todos. Deus abençoe e até amanhã.